Eu estudo teologia e ministro em algumas igrejas do Brasil, já tive em alguns estados do Brasil. Hoje eu viajo bem menos, mas já viajei bastante. Tive o privilégio também de ir para fora do Brasil poder pregar o evangelho. E de 4 anos para cá eu me dedico inteiramente em dar aulas de teologia e aulas da Bíblia Sagrada. E de 2 anos para cá, de forma maciça e de forma firme e ferrenha na internet, postando conteúdos de interpretação bíblica e estudos bíblicos. E Deus tem nos abençoado nesses 2 anos aí. Nos deu bastante seguidores nas mídias sociais que acompanham os nossos vídeos e as pessoas têm sido edificadas, graças a Deus, e abençoadas através do poder da palavra de Deus. Hoje eu moro no interior de São Paulo, eu moro na cidade de Itapira, fica a 80 quilômetros para frente de Campinas, aqui no Circuito das Águas Paulistas, mas eu não sou daqui, eu sou da Zona Sul de São Paulo, da Grande São Paulo. Há mais ou menos 14 anos que eu estou para cá. Mas sempre eu estou na Zona Sul de São Paulo aí, e em outros lugares da Grande São Paulo. E é isso aí, pessoal. Glória a Deus. Professor, eu confesso que eu estou muito feliz nesse dia de hoje, porque eu sou uma pessoa que tenho te acompanhado há algum tempo e, de fato, você é um homem inspirado por Deus, Glória a um Deus. homem que Deus tem levantado para destravar a mente de muitas pessoas, de ajudar a direcionar muitas pessoas. E quando a gente conseguiu o seu contato, conseguimos conversar aí para a gente marcar essa live, meu coração explodiu de alegria, porque quando a gente tem a proximidade de uma pessoa que nos ensina tanto, nos ajuda tanto, é algo tão gratificante que não tem como a gente não se alegrar. Então, eu estou muito feliz. Quero pedir para o pessoal aí que interaja mesmo. Vamos aproveitar o professor, que a vida do homem é corrida. Vamos aproveitar, mande suas perguntas aí, que o que puder, ele vai estar aqui nos ajudando. Vamos entrar lá no tema, professor. Professor, Amém. eu anotei algumas perguntas aqui que alguns pessoal já foi me mandando, já foi antecipando algumas perguntas. Por exemplo, como que a gente identifica o nosso chamado dentro da palavra? Qual é a sua percepção em relação a isso? Amém. Bora lá. Galera, antes de eu começar a responder as perguntas aqui do Reverendo Wesley, pedir para vocês, pessoal, começa a compartilhar essa live aí, por favor. Vai mandando para a galera aí, Sim, vai mandando para todo mundo, para engajar, pessoal, para chegar em mais pessoas, para as pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus, pelo conhecimento que nós vamos trocar aqui e adquirir na live de hoje. Então não perde mais tempo, já começa a mandar essa live para todo mundo aí, beleza? Conto com a ajuda de vocês. E ó, se vocês printar a tela aí agora, depois postar nos stories, marca eu e o Reverendo Wesley aqui, que nós vamos repostar, beleza? Bom, sobre essa primeira pergunta aí, que é uma pergunta interessantíssima, eu trabalho muito com ela no meu grupo de alunos, nas pessoas que estudam a Bíblia inteira comigo e teologia. Como que eu consigo entender, né, chegar a uma constatação, qual é o meu chamado no reino? Qual é a minha função no reino de Deus, na igreja? Galera, primeiro de tudo, o chamado de todo cristão está em Marcos capítulo 16, verso 15. Ide e pregai o evangelho. É curioso, reverendo Wesley, meu xará, que muitas pessoas pensam que essa ordenança, esse mandamento de Jesus Cristo, está limitado apenas a evangelistas, pastores, presbíteros, professores. Não, pessoal, o ide e pregai é para todos. É função minha, é função do reverendo Wesley, é função sua pregar o reino de Deus a todas as pessoas. E ninguém pode correr disso, beleza? Isso é ponto passivo, esse chamado é para todo o salvo em Cristo Jesus. Porém, dentro da igreja de Cristo, quando eu falo igreja, eu estou me dirigindo ao organismo vivo. Quando eu falo organismo vivo, não é instituição. Tem uma grande diferença entre igreja e instituição e igreja é organismo vivo. Igreja é organismo vivo. Eu, reverendo Wesley, você aí na sua casa. Os cristãos espalhados pelos 4 cantos do planeta é a igreja. O lugar que nós se reunimos, nós chamamos de templo, é a igreja constituição. E aquilo só recebe nome de igreja porque nós, a verdadeira igreja, participamos e estamos lá, beleza? Dentro dessa igreja organismo vivo, o Espírito Santo distribui e distribuiu e continua distribuindo dádivas, dons, talentos, que é para estes membros usarem em prol do evangelho e do reino e para a edificação da igreja.
E aí eu entro respondendo a pergunta que o reverendo Wesley fez. Como que eu vou descobrir qual é a minha função no reino, a minha chamada dentro da igreja? Naturalmente, fica visível por toda a comunidade, por toda a igreja, a sua aptidão em alguns setores e funções da igreja, do reino. Uns cantam melhor do que outros, outros pregam com mais aptidão e com mais tranquilidade do que outros, outros já têm uma aptidão para servir mais do que outros, outros já têm uma aptidão para governar mais do que outros, e outros têm uma aptidão para mexer com as finanças, porque a igreja também tem as suas finanças, melhor do que outros. E automaticamente isso é visível. Tanto que em Atos dos Apóstolos, quando houve lá o problema das mulheres dos gregos, que se sentiam desprezadas, né? Sentiam-se abandonadas, a igreja elegeu 7 diáconos. A igreja percebeu quem tinha aptidão. A igreja observou quem eram homens, e lá o texto diz, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, com boa conduta e boa reputação. Então a congregação consegue ver a sua aptidão quando você não consegue entender o seu chamado. Quando eu congregava e não sabia ainda qual seria a minha função no reino, muitas pessoas falavam, você vai ser pregador, hein? E depois, quando eu comecei a pregar e me inscrevi no seminário teológico, muitos professores começaram a falar, você vai ser professor de teologia. Eu não enxergava isso em mim, mas as pessoas que estavam ao meu redor enxergavam este chamado em mim. Então, a primeira coisa que você vai perceber dentro do seu chamado é que as pessoas vão começar a perceber que você tem a dádiva ou o dom para fazer uma função específica na igreja. E automaticamente eu não vou aqui tirar do cenário a possibilidade do próprio Deus falar para você através de outras pessoas, porque eu sou um cristão continuista. O que isso quer dizer? Eu creio que os dons ainda estão totalmente em evidência para a glória no nome de Jesus Cristo e para a edificação da igreja. Com uma ressalva, eu sou um continuista conservador. Eu não creio nessas balelas, nesses vídeos bizarros que pintam a caricatura ridícula do Espírito Santo e das manifestações dos dons que nós vemos na mídia social. Isso eu não acredito, mas eu creio que o Espírito Santo ainda trabalha da forma que ele quer, porque ele é Deus, no sentido de continuar falando com a sua igreja. Então eu entendo que Deus ele pode usar alguém para falar com você, ele pode mostrar isso no seu coração queimando e ardendo para uma certa função da igreja. Pregar, missões, cantar, servir. Ele pode fazer isso no seu coração. Então tem aí muitos pontos que você pode constatar a sua chamada. A igreja pode perceber isso. Deus pode usar alguém para falar isso para você. E você pode sentir no seu coração arder com uma certa função da igreja. Beleza, reverendo? Verdade. Espero ter respondido de forma satisfatória. Boa, boa. E a pessoa, na verdade, ela também precisa ter a percepção, né, professor? Porque, por exemplo, quando eu comecei a minha trajetória na presença de Deus, comecei muito cedo, com 10 anos, e as pessoas falavam a mesma coisa, você vai ser pregador, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Só que eu, no meu coração, eu sempre achei muito lindo o dom de louvar, sempre achei muito lindo. E eu falava assim, não, Deus, mas eu quero ser um cantor, eu quero louvar, sabe? Só que eu não tinha a percepção de que eu poderia louvar a Deus, sim, claro, de todo o meu coração, na nave da igreja. Porém, o meu chamado não era aquele. Eu tinha que ter a percepção que eu não estava tendo. Eu queria uma coisa, só que Deus queria outra comigo. Até um ponto que eu cheguei e falei assim, Senhor, eu quero tanto cantar, fala comigo se é para mim ser um cantor ou não. Aí eu costumo até brincar, né? Eu sinto como se Deus falasse comigo assim, meu filho, olha, escuta a sua voz, meu filho, escuta a sua voz. Sabe? E foi quando Deus começou a tratar comigo. Olha, come do rolo da palavra de Deus, vai estudar a palavra do Senhor, vai buscar. Deus levantou pessoas para falar, olha, vai se aprofundar no conhecimento, na graça das Escrituras Sagradas, porque Deus vai levantar você para ministrar a pessoas. Então, a gente tem que ter essa percepção. E outra coisa, se de repente a pessoa não tem essa... que nem como o senhor falou, o ID é para todos. Porque pregar o evangelho não está condicionado a ser dentro de uma igreja física,
em quatro paredes e nem muito menos com um microfone ligado. A todo momento, a gente tem pessoas ao nosso redor. Quando a gente vai na feira, quando a gente vai no mercado, no nosso dia a dia, a gente tem pessoas que estão ali precisando que a palavra de Deus seja pregada. Mas inúmeras vezes, eu acredito que acaba sendo que meio que o nosso ego só quer o quê? Só quer aquilo que dá status, só quer aquilo que dá aquela posição. E a gente precisa entender que se de repente o nosso chamado não for dentro da palavra para pregador, pregador itinerante, pregador de estar palestrando, isso não nos impossibilita de estar anunciando a palavra de Deus, de estar pregando, de estar dizendo do amor de Cristo, porque o ID, como o senhor disse, é para todos. E eu quero saber do senhor, professor, quais os primeiros passos que essa pessoa que recebeu ali de Deus, Deus falou com ela, identificou, eu sei, meu chamado é dentro da palavra. Qual é os primeiros passos que essa pessoa precisa tomar? Eu vou responder essa sua pergunta, mas eu quero fazer 2 comentários em cima da sua fala, bem interessante. Assim como você, lá no começo da sua trajetória, da sua caminhada ministerial com Cristo, você se sentiu tentado a ser cantor, eu também passei por isso, por incrível que pareça, porque é algo bonito, é legal. Se tem um dos dons que eu acho lindo, maravilhoso, uma dádiva que Deus dá aos homens e às mulheres, é o poder, a capacidade de louvar, de cantar. Eu acho magnífico. Meu pai louva na igreja, canta muito bem. As minhas irmãs, minhas tias, minha mãe. A minha família, praticamente quase todos são cantores. Eu sou o único que prega, o único que ensina da minha família. E eu tentei, cara. Eu bati nessa tecla aí. Eu cheguei a montar grupo na época que eu era hiper pentecostal, né? Eu cheguei a montar grupo de corinho de fogo, rodei aqui a região cantando e tudo, mas não dava certo. Era um negócio assim que... voz de taquara rachado, um negócio absurdo, e tipo, não tinha condições nenhuma. E graças a Deus, Deus me mostrou qual era o meu chamado no reino e eu não permaneci lá. E eu costumo falar o seguinte, né? Já seria um conselho para aqueles que são chamados a pregoar a palavra de Deus. Não só para quem prega. Quando você entende o seu chamado e você começa a investir naquilo que Deus te chamou, você vai perceber que começa a gerar muitos frutos e frutos bons, né? Quando você entende que Deus te chamou para louvar, para cantar, e você vai lá, se inscreve no curso de canto, para trabalhar a sua voz, saber o seu timbre, saber a potência da sua voz, você conseguir colocar tudo isso em prática, você vai ver que isso vai progredir, vai deslanchar, porque você nasceu para aquilo. E isso aconteceu comigo, meu querido reverendo Wesley. Quando eu entendi que o meu chamado era pregar, ensinar a palavra de Deus, a primeira coisa que eu fui fazer foi conhecer a palavra de Deus. Como eu posso ser um pregador, um pregoeiro do reino de Deus, sem conhecer as sagradas escrituras? Não tem como. Eu tenho que dominar a palavra de Deus. E esse é um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 da sua 2ª carta. Ele disse que o obreiro precisa manusear bem a palavra do conhecimento e da verdade, que não se envergonhe. Ou seja, é obrigação. Isso aqui não é condicional, é obrigatório. Aquele que é obreiro ou pregoeiro da palavra de Deus, ele dominar a Escritura, ele conhecer a Escritura. No mundo acadêmico, nós chamamos isso de apologética. O bom pregador, a boa pregadora precisa ter uma boa apologética, ou seja, saber defender a sua fé. De tal forma que quando um cristão ou uma cristã chega para mim, ou para qualquer um que é obreiro dentro da obra de Deus, e faz uma pergunta bíblica, uma pergunta teológica, essa resposta tem que estar na ponta da língua. E isso não é condicional, é uma ordenância que o apóstolo Paulo traz a Timóteo. O obreiro não pode se envergonhar e tem que manusear bem a palavra do conhecimento e da verdade. Então, você entendeu que o seu chamado é de pregador, é de ensinador? Se inscreva no seminário teológico. Vai estudar a Bíblia. Isso é obrigatório para aqueles que são pregadores e pregadoras. Não precisa disso daí não. Larga a mão. O Espírito Santo revela tudo. Meus irmãos, é óbvio que o Espírito Santo ele vai trazer sobre a sua vida aquilo que nós chamamos da iluminação. Não existe mais revelação no sentido escriturístico. Isso acabou com João na ilha de Patmos. Hoje o Espírito Santo, ele te ilumina para você ter uma clareza maior naquele texto. Porém,
Põe um grande porém aí. Deus, ele usa cada um conforme as suas limitações. É isso mesmo. Deus usa cada um conforme as suas limitações. E eu te provo isso na Bíblia Sagrada. Querido reverendo Wesley, vamos fazer uma reflexão aqui agora. Quem é o maior contribuidor escriturístico do Velho Testamento? Ou seja, qual foi o personagem bíblico do Velho Testamento que mais escreveu, que mais deixou registro escrito? Foi Moisés. Moisés escreveu aí aquilo que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E segundo a tradição judaica, ele também escreveu o livro de Jó. Sendo assim, Moisés teria escrito 6 livros. Quem foi o profeta e legislador Moisés até os 40 anos de idade? Ele foi o príncipe do Egito. Ou seja, ele viveu na corte do país mais desenvolvido no seu contexto e da maior potência da sua época. Seria a mesma coisa de, nos dias de hoje, ele ser filho do presidente dos Estados Unidos da América. Sendo assim, Moisés teve contato com todos os estudos científicos e escriturísticos que o Egito poderia lhe oferecer. Lembrando que ele saiu do Egito com 40 anos de idade. Eu não tenho 40 anos de idade ainda, ele saiu com muito mais idade do que eu, e conhecendo toda a cultura e toda a ciência do Egito, beleza? Então, 40 anos ele vai lá para a terra do seu sogro Jetro, e agora vai passar 40 anos aprendendo sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele volta com 80 anos de idade, capacitadíssimo. E era a melhor pessoa naquele contexto para Deus usar para ser o grande profeta e o grande legislador daquele povo. Matou o Velho Testamento. Ele era um homem muito capacitado, por isso que Deus usou ele daquela maneira, tá bom? Vamos lá, Novo Testamento. Quem é o maior contribuidor? Quem escreveu mais? Quem deixou mais documentos escritos para a igreja? Apóstolo Paulo, sem sombra de dúvidas, com 13 cartas que chegaram até nós, e uma carta que se perdeu aí, que seria a terceira aos Coríntios, né? E alguns também dizem aí que a carta aos Hebreus seria de autoria de Paulo. Enfim, dispensa comentários. Quem foi o apóstolo Paulo, meu querido irmão? Ele mesmo diz, é ele que diz, não é eu, é ele. Ele diz que dentre os seus, da sua faixa etária de idade, ele se sobressaía em conhecimento e domínio das escrituras. Era fariseu dos fariseus. O que é fariseu? Um mestre, um doutor da lei. Foi levado quando criança para Jerusalém e sentou lá nos bancos perlustrados das sinagogas de Jerusalém e aprendeu aos pés de Gamaliel. Esse Gamaliel é aquele mesmo que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que era bisneto do grande Hiliel, um dos maiores rabinos e doutores judaicos de todo o período de Israel. Então Deus pega este homem, resgata este homem, salva este homem chamado Paulo e traz ele para ser o maior implantador de igreja, o maior missionário, o maior pastor e o maior teólogo homem que o mundo já viu. Com isso eu quero afirmar por A e mais B, conforme a sua capacidade, Deus vai te usar. Porque Deus respeita as suas limitações. É claro que ele usa aqueles que estudam muito, também como usa aqueles que também não têm estudo nenhum, mas cada um conforme a sua capacidade. Você quer ver um exemplo claro, reverendo Wesley? Um exemplo claro e fácil. Fazer aqui um exemplo. Supor que nós dois somos contratados para cavar um poço. Eu uso esse exemplo muito nas minhas aulas com os meus alunos. Nós dois somos contratados aí para cavar um poço. E aí você vem, reverendo Wesley, com a retroescavadeira. Você vem com a retroescavadeira, que está muito mais bem preparado do que eu. E eu vou lá com uma picareta para cavar esse poço. Quem vai cavar mais rápido? Quem vai cavar mais fundo? E quem vai beber água limpa mais rápido? Claro que é você que está mais preparado, pessoal. Claro que é ele que está mais preparado. Então, é obrigação, não tem condição. É obrigação o obreiro, pregador, pregadora, estudar e estudar muito a palavra de Deus. Eu gosto de uma frase clássica de Charles Haddon Spurgeon, considerados o príncipe dos pregadores. Ninguém pode levantar para ensinar sem antes sentar para aprender. Você quer levantar para ensinar o que você não aprendeu? Que autoridade que você vai ter? Autoridade nenhuma. Eu vou devolver a palavra para você porque eu já falei demais aí. É um dos conselhos, mas antes
devolver a palavra para você, desculpa te cortar, alguém pode mandar aqui. Mas eu não tenho condições financeiras para estudar. Um seminário teológico é caro. Ó, concordo com você. Eu fui seminarista e um seminarista pobre e continuo pobre. E eu sei o quanto que é caro pagar faculdade de teologia, comprar livro, alimentação e também aí o translado, né? Pagar a condução. Eu sei o quanto que é caro para estudar. Por isso, já estou fazendo meu merchan aqui, porque é um merchan gratuito. Por isso que eu e a minha equipe estamos liberando gratuitamente aulas da Bíblia e de teologia. Você vai estudar teologia em alto nível e aulas da Bíblia em alto nível, de graça. E na onde você vai conseguir estudar? No meu canal no YouTube. Professor Wesley Almeida. Ou você coloca aí no YouTube Professor Wesley Almeida, você vai achar que tem que ser professor, tá? Não adianta colocar Wesley Almeida. Professor Wesley Almeida. Você vai achar lá, tem aulas da Bíblia de graça, conteúdo de teologia gratuito, de alto Consegue nível. fixar aqui, professor? Dá para fixar aqui? Tiver como fixar o seu canal aí, manda ver aí. Ó, quer ver? Ó, eu vou escrever aqui, você coloca fixar aí. Ó. Show. Canal do YouTube. Aí a pessoa coloca Professor Wesley Almeida. Ó, mandei aí. Agora você clica aí e fixa aí. Então você pode pesquisar aí o canal por este nome que você vai achar. Ou você vai, pessoal, lá no meu perfil do meu Instagram, né? Você que não me conhece, tá aqui na parte do Reverendo. Você clica lá que tá o meu canal, já tem aula. Liberei uma aula lá agora à noite lá, ó. Tem 2 horas que eu liberei uma aula, nós estamos fazendo a exposição do livro do Gênesis. São aulas didáticas, simples, qualquer pessoa consegue entender. E são aulas de 10 a 15 minutos no máximo, hein? Toda segunda, quarta e sexta nós estamos liberando aula de graça. E já tem uma galera boa, nós tem cerca, acho que de 2.400 pessoas que estão acompanhando lá. Mas eu quero te devolver a palavra, fica à vontade, Ivan. Gente, e eu vou falar para vocês, eu confesso que eu tô maratonando. Tô maratonando, é muito aprendizado, é muito conteúdo. E isso que o professor falou é a mais pura verdade. Porque a gente cria algo em nosso coração assim, Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma jumenta, por que Deus não pode me usar? Que adianta você estudar? As pessoas vêm com aqueles argumentozinhos baratos de pessoa que não gosta de estudar, não gosta de se aprofundar. Aí ela quer distorcer a Bíblia. Não, a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Não, gente, não. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento. A lei de Moisés. Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas acabam se limitando, né? Não, eu não preciso saber mais do que requer saber. Não, muita sabedoria, muito conhecimento faz o homem ficar com o ego lá em cima. Não, gente. A gente precisa estudar, como o professor falou. Desculpa te interromper aqui. Eu quero responder essa pergunta, se você me permite aqui, ó. Manda bala. Jocelino. Pedro e João eram analfabetos. Atos 4:13. Bom, vamos lá, eu quero responder essa pergunta aqui. O texto não diz que eles eram analfabetos, que não sabia ler. Pedro escreveu. Se ele era analfabeto, como é que ele escreveu? João também escreveu. Como que ele era analfabeto? Quando os fariseus dizem ali que eles são iletrados, você precisa entender a cultura judaica. Bora lá, deixa eu te ensinar. Um menino judeu com 3 anos de idade, ele é levado aos pés dos escribas, doutores e mestres da lei. Paulo aconteceu isso com Paulo. E outra, vou falar algo que pode ser um escândalo para muitos. Isso aconteceu com Jesus, sem sombra de dúvidas. Está lá em Lucas capítulo 2, verso de número 40 para frente, diz que o menino crescia em força e conhecimento. Como toda criança judaica, ele precisava ser levado para ser instruído na lei de Moisés aos pés dos rabinos e dos escribas. Então, com 3 anos de idade, o moleque era levado e até os 12 anos de idade ele estudava. Dali para frente, ele poderia continuar os estudos judaicos do Velho Testamento, da Torá, dos profetas, chamado Taná, que é os escritos dos profetas, e os salmos, né, os livros poéticos. Se dali para frente ele continuasse estudando, ele poderia ser um fariseu ou um rabino, né? Um grande mestre da lei, ou um escriba. Então, eles consideravam iletrados estes que, a partir dos 12 a 15 anos de idade, paravam de estudar a lei e iam viver a sua vida. Aqueles que continuavam, eles entravam para a classe aí dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Então, quando eles dizem aí,
em Atos 4:13, que eles são iletrados, é que eles não continuaram os estudos a partir dos 12 anos. Mas não quer dizer que eles não sabiam ler, não sabiam escrever e não conheciam a lei de Deus. Claro que eles conheciam, pessoal. A lei de Deus era ordenança. Está lá no livro de Deuteronômio de Êxodo. Ensina o menino quando levanta, ensina o menino quando ele está comendo na mesa, ensina o menino andando no caminho, na estrada. Eles conheciam a lei de Deus, pessoal. Todo Deus conhece a lei do Eterno. Então, iletrados é isso, não é que era analfabeto, não. Só responder esse grande espantalho que muitas pessoas levantam, tá? Ah, sim. Então, gente, é como o professor disse, a gente precisa buscar em Deus, sim, a graça e também o conhecimento. O conhecimento é aquilo que a gente corre atrás. A graça é aquilo que vem de Deus. É a inspiração, é a revelação, é ser iluminado por Deus. Mas o conhecimento... Pedro falou isso. É aquilo que a gente busca. Anda junto, mão dada, graça e conhecimento. Sim, andam junto. Então a gente não podemos ser leviano a tal ponto de ignorar os estudos, sabe? Porque a teologia está aí para nos ajudar, sabe? Para desvendar coisas incríveis. Ô, querido irmão, desculpa te interromper de novo. Acho que Noelia tá perguntando aqui sem parar para me explicar sobre a mulher. Peraí. Por favor, me explica a passagem de Jesus Cristo e a mulher no poço. Mas qual seria a dúvida da irmã sobre a mulher no poço e Jesus? A mulher era samaritana, ela se espantou em Jesus conversar com ela, sendo judeu. Tinha uma grande rincha entre os judeus e os samaritanos. E isso acontece por conta de algo que aconteceu lá atrás, na época de Esdras e Neemias, né? Quando eles voltam ali depois do cativeiro babilônico para reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir ali as muralhas que estavam rebentadas e também o templo. É o mesmo contexto de Ageu, Malaquias e Zacarias. Alguns samaritanos descem do Reino Norte, lá Sambalat e Tobias, né? E tentam embargar, parar a obra. Por que eles não queriam que tivesse construção ali no templo ou na região de Jerusalém? Porque eles tinham levantado os santuários lá no Reino Norte, lá tinha levantado o templo lá no Reino Norte e falou que a adoração era lá. Eles não queriam que o povo descesse em Jerusalém para adorar. E isso foi uma grande briga, por isso que isso reflete lá em João capítulo 4, se eu não estou equivocado, capítulo 5, que é o tanque aí, né? A fonte lá de Jacó. E é por isso que ela pergunta, vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, mas os nossos pais dizem que é aqui no monte, né? Na onde que nós temos que adorar? Por que essa briga? Porque começou na época lá de Esdras e Neemias, né? Esse templo foi destruído aí na época de João Hircano, na época dos Macabeus, esse templo foi destruído, uns 200 anos de Jesus Cristo. Então aí ela tem essa grande dúvida, na onde que nós devemos adorar? Aí Jesus diz para ela, nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria, nos montes aí que tinha um templo. Mas Deus procura aqueles que adoram em espírito de verdade. Talvez a dúvida não seja essa, talvez a dúvida dela seja o porquê que Jesus revela a vida dela, diz que ela tinha 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Isso remonta aí uma ideia que essa mulher provavelmente tinha uma vida promíscua, né? Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade. Alguns pensam que nela se cumpriu a lei do levirato, que seria aquela ideia que morreu os irmãos e cada um foi assumindo ela. Muito improvável, provavelmente ela tinha uma vida leviana mesmo. Mas o mais curioso ali não é isso que acontece. O mais curioso ali, ô reverendo, nesse texto, que eu acho mais lindo, é os apóstolos chegando, vendo Jesus conversar com ela, né? Eles se escandalizam por ver Jesus conversar com uma mulher, não era normal os judeus conversar nem com a judia sozinho, não podia, isso daí para eles era um escândalo. Ainda mais ela sendo samaritana, eles tinham aversão, ódio de samaritanos e judeus, eles se odiavam. Mas essa mulher vai na cidade e prega Jesus, porque Jesus... E ó que detalhe extraordinário. Esta é a primeira mulher, alguns entendem que é a primeira pessoa que Jesus se revela claramente como Messias. Porque ela diz o seguinte, o Messias virá ungido, e quando ele chegar, ele nos falará toda a verdade. Aí Jesus fala assim, eis que eu estou aqui, né? É o que dá a entender. Então ele se revela para ela como Messias, uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, é para ele que é para ela que Jesus se revela como o Messias. E alguns entendem que é a primeira pessoa que ele se revela claramente, assim, ó, eu sou, que ele mesmo diz, eu sou. E ela vai na cidade e prega lá, a não ser que conheceu aquele de que Moisés falou, e a multidão vem ver quem é este homem. E aí o mais curioso é que quando essa multidão está vindo, os apóstolos ainda estão espantados por Jesus estar conversando com uma mulher samaritana. Aí Jesus diz o seguinte para eles, levante a cabeça, veja que os campos já estão brancos. Ore
para o Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Sabe por que Jesus diz isso? Porque nessa mesma hora, a mulher está vindo com a multidão. E a seara, o campo branco, é essa multidão que está precisando ser evangelizada. E aí tem poucos trabalhadores para pregar nessa multidão. Essa é a interpretação maravilhosa, é muito top. Olha lá, a irmã agradeceu. Tremendo. É para você ajudar. Tremendo. E se você quiser aprender mais Bíblia, minha irmã, tá aqui embaixo, ó, canal do YouTube, Professor Wesley Almeida. Aulas da Bíblia e Teologia de graça. Tremendo, tremendo. Nossa, professor, glória a Deus. Olha só para você ver como a palavra de Deus é algo libertador, é algo assim tão interessante que nos prende. Conforme você vai falando, eu aqui juntamente com os meus irmãos, aqui a gente começa a imaginar a cena, sabe? A gente começa a viajar, nossa mente ir longe. Isso é interessante, porque assim, quando a gente não estuda a palavra de Deus, como o Senhor já nos disse, a gente abre brecha para cometer erros teológicos. É na hora que interpretações de textos fora de contexto, né? Pessoas que começam a dizer a Bíblia diz o que a Bíblia não diz, né? A Bíblia diz tal coisa e não diz tal coisa, né? Pegam textos isolados. Por quê? Porque a pessoa ouviu falar, tem a sua cultura de não querer ir buscar, porque já vem de um pai que talvez não teve condição, um parente ali próximo que não tinha muito recurso na época, e não, se Deus abençoou meu pai, meu tio, meus irmãos, Deus também me usa dentro da palavra, não procura buscar dentro da palavra o conhecimento, fica com essa cultura dentro de si, e é na hora que começa cometendo erros grotescos, porque as pessoas não entendem que a palavra de Deus, ela tem que ser bem pregada, ela tem que ser bem explicada, porque já é difícil pregar a palavra de Deus, não é fácil, e quando a gente comete erros grotescos, erros teológicos, a pessoa que está nos ouvindo, está ali ouvindo a palavra de Deus, automaticamente cria um bloqueio naquela pessoa. Meu amigo, você pode fazer chover o que for do céu, aquela pessoa vai estar fechada para o que você disser. Porque... Ô, reverendo. Sim, manda ver. Me desculpa te interromper de novo. Eu concordo com tudo que você falou. Foi maravilhosa a sua fala. Dentro da igreja brasileira tem aquilo que eu costumo chamar de a interpretação errada, hereditária. É uma bola de neve. É o que você falou e tem tudo a ver. Alguém lá atrás, quando eu falo lá atrás, é lá atrás mesmo, tipo 100 anos atrás, os pioneiros da fé no Brasil, né? Que tem o seu mérito, eu não vou tirar o mérito de ninguém, para longe de mim, grandes homens de Deus, mas que tinham receio de estudo, falava que teologia era do capeta, era do diabo, não podia estudar, que Deus dava tudo. Não é bem assim. Eles liam um texto bíblico, né? Eles liam lá um texto bíblico lá, e uma verdade é essa, reverendo Wesley. Todo leitor da Bíblia, todo leitor, por natureza, ele é o intérprete. E como que ele interpreta? Ele vai ler o texto bíblico, ele vai interpretar com aquilo que ele conhece de Bíblia, com aquilo que ele ouviu, com aquilo que ele viu, com aquilo que ele aprendeu. Ele vai dar a interpretação para aquilo que ele está lendo. Aí a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: será que a interpretação que ele está dando é a correta? É a que o escritor quis passar? E é a grande dificuldade que nós temos nas nossas igrejas. Porque é o que você falou. Quando o leitor bíblico, o pregador bíblico, a pregadora bíblica não consegue interpretar o texto bíblico, ele proíbe o que Deus não proibiu. Ele libera o que Deus não liberou. O que acontece muito nos nossos púlpitos hoje em dia, eu vou usar um termo técnico, mas eu vou explicar, é aquilo que nós chamamos de exegese. Isso é um termo grego. O que significa isso? Exegese significa o seguinte: eu colocar no texto, eu embutir no texto as minhas ideias, aquilo que eu quero que o texto seja, aquilo que eu imagino que o texto seja. E eu não deixo o texto falar o que ele é, mas eu coloco aqui no texto o que eu quero. Ou seja, eu distorço o texto, eu manipulo o texto. E fazendo isso, eu cometo heresia. Eu estou dando um significado para o texto que não é o que o texto está falando. E por isso que nós estamos vendo heresias,
vagabundos e ordinários que têm vergonha ou não têm coragem, na verdade não têm coragem, de colocar uma arma na cintura e sair para assaltar, aí coloca uma Bíblia debaixo do braço e tá aí roubando a multidão, roubando aqueles que não conhecem Bíblia, porque interpretam textos a seu bel prazer para assaltar a igreja. Sim. E isso também é triste, porque a igreja, por não querer conhecer Bíblia, é enganada por esses lobos cruéis que, segundo o próprio Cristo falou, não perdoam o rebanho. Então vamos lá. A Bíblia, ela deve ser interpretada segundo aquilo que nós chamamos de exegese. O que significa exegese? Exegese, a ideia mais clara de exegese, é um termo técnico do grego, é tirar de dentro para fora. É eu ler e extrair a verdade do texto, doa quem doer. Ou seja, é eu deixar o texto falar por si só. Não que o texto seja o que eu quero, não. O texto é o que ele é. Por isso eu digo, todo pregador e pregadora tem que saber interpretar o texto bíblico dentro da interpretação. Eu costumo dizer o seguinte, reverendo Wesley, pregação só é pregação se o pregador interpretar o texto. Ele estudou o texto na casa dele. Ele se preparou. Ele leu o contexto. Ele leu bons comentários para saber o que grandes eruditos pensam naquele texto. Pregação só é pregação se você interpretar o texto. Pregação só é pregação se você explicar o texto para a igreja. Então eu interpreto na minha casa. Eu me preparei, eu li, eu reli, eu decorei o texto, se preciso for. Eu chego na igreja, eu vou explicar esse texto. Aí nós usamos outro termo técnico. Hermenêutica. Significa a arte de interpretar texto. Eu interpretei, eu expliquei para a igreja, agora eu vou aplicar esse texto na igreja. Outro termo técnico. Homilética. Essas três matérias trabalhamos junto. E eu vou disponibilizar isso de graça no meu canal no YouTube. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Então, quando você interpreta o texto, você explica o texto, você aplica ele na vida da igreja. Se você não cumprir esses três requisitos, à noite, atrás de um púlpito na igreja, você fez tudo ali em cima, reverendo Wesley. Só não pregou a palavra de Deus. Você fez tudo, só não pregou. Pregação é quando você entende o texto. Pregação é quando você explica o texto para a igreja. E pregação é quando você aplica ele na vida da igreja. E isso só é capaz se você sentar em um banco para estudar com homens que Deus deu o dom de ensinar. Está lá, 1 Coríntios capítulo 12. A alguns, ele deu o dom de mestre e professores. Paulo diz na carta de Gálatas, falando para honrar, né, que é digno você assalariar aqueles que são mestres e doutores e ensinam a palavra de Deus. Então, se Deus levantou mestres, se Deus levantou doutores, por que não estudar a palavra de Deus? O Espírito Santo ensina tudo. Já falei aqui no começo da live que não tem como anular. O Espírito Santo te traz luz para você entender aquilo que você estudou, pessoal. Se você não estudar, como que o Espírito Santo vai te ensinar que você não estudou? Você quer ver eu matar isso daqui agora, reverendo? Você quer ver eu matar? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos, capítulo de número 8. O texto diz que um certo eunuco da Etiópia, um africano, ele estava voltando de Jerusalém para suas terras, para a África. E ele era aquilo que nós chamamos de prosélito. O que é um prosélito? Era um homem que era de outro país, não era judeu, mas acabava crendo no Deus de Israel e acabava seguindo lá a lei de Moisés, era chamado de prosélito. E o texto de Atos diz, Atos 8, que ele estava lendo Isaías 53. Ele estava lendo lá, mas não estava entendendo nada. Nada, reverendo. O Espírito Santo disse para Filipe, que não é o apóstolo, é um dos 7 diáconos, eleito lá no começo de Atos. Diz para Filipe, encosta na carruagem. Filipe foi lá e encostou na carruagem. E aí o Espírito Santo moveu o coração de Filipe para perguntar para o eunuco. Ei, você entende o que você está lendo? Olha o que o eunuco diz, reverendo. Como eu vou entender se não tem quem me ensine, quem me explique? Peraí! Se o Espírito Santo revela tudo, não precisa estudar, por que o Espírito Santo não foi direto revelar no coração lá do eunuco o que ele estava lendo? Por que não foi lá revelar para ele? Usou Filipe, um homem preparado, para ensinar. É porque o Espírito Santo de Deus distribuiu o dom de mestres e doutores para alguns.
ensinar aqueles que não entendem. A igreja muitas vezes não entende. Então Filipe sobe na carruagem e interpreta para ele Isaías 53, apresentando Jesus. Ponto passivo. Deus levantou mestres e doutores para ensinar a igreja. Tem que sentar para aprender Bíblia, sim. Principalmente quem prega o evangelho. Tem que conversa. Não tem desculpa. Professor. E outra, se tem desculpa que não tem dinheiro, já quebramos aqui. Acabou. Eu dou aula de graça de Bíblia e Teologia no meu canal no YouTube. Não tem mais desculpa. Não tenho tempo. Pelo amor de Deus. 2 horas de TikTok, 2 horas de Kawaii, 2 horas de Netflix. Não é pecado, você pode usar isso daí se não tem pecado nenhum. Mas você não tem 15 minutinhos. As aulas que eu tô dando de graça no YouTube, pessoal, é 15 minutos, gente. Pelo amor de Deus, não tem desculpa, pelo amor de Deus. Ô professor, o que o senhor tem a dizer para esses pregadores que, assim, gostam, no caso, de ficar acrescentando coisas no texto? Por exemplo, tinha 4 pedrinhas que Davi pegou. Cada pedrinha, uma significa não sei o quê, outra não sei o quê. Por exemplo, os mergulhos de Naamã. Foram 7 mergulhos, repita comigo. O primeiro mergulho caiu ali não sei o quê. O que eu entendo com isso que eu vejo, que eles, na sua ânsia de tentar mostrar que tem uma revelação sobrenatural do céu que Deus deu somente para eles começam a acrescentar algumas coisas dentro da Bíblia que não faz sentido. E nada melhor do que uma pessoa que sabe bastante da palavra de Deus, do conhecimento, para poder nos explicar o que o senhor acha, e até mesmo para quem está nos assistindo, que já prega a palavra de Deus ou tem vontade de ser um pregador da palavra de Deus, para não cometer esses erros. O que o senhor pensa sobre isso? Eu reprovo totalmente isso. O nome disso é alegoria. O nome disso é alegorizar o texto, ou seja, fantasiar o texto. Você construir em cima da narrativa bíblica uma história que o escritor não colocou, não é a ideia do escritor. As pessoas fazem isso daí, né? Nesse mesmo sentido que você falou, né? Para trazer, uau, olha, que revelação profunda que ele trouxe. Reverendo Wesley, às vezes essa revelação é tão profunda que cheira até enxofre. Eu repudio de forma terrível isso. Eu não sou a favor da alegoria. A alegoria manipula o texto, destrói o texto, é uma imposição ao texto. Você coloca no texto que não está no texto. E Deus não tem compromisso algum com a alegoria, pessoal. Ele não tem compromisso com isso. Isso não existe. Essa história aí de, Davi pegou 5 pedrinhas porque uma é Deus forte, a segunda é o Filho, a terceira é o Espírito Santo, a quarta... Irmão, para com isso. Isso não está no texto. Isso é você fantasiar o texto. Ele pegou 5 pedrinhas porque Golias tinha 4 irmãos e ele ia matar os 4 irmãos com essas pedrinhas. Legal. Está lendo Bíblia. Realmente Golias tinha irmãos. Mas tem um grande problema. Esses irmãos de Golias vão ser mortos aí quase 15 a 20 anos depois que Davi matou Golias. Então, se ele pegou 4 pedrinhas para matar os irmãos, ele teve que guardar essas pedrinhas aí por mais de uma década. Não faz sentido nenhum, pessoal. Ele pegou 4 pedras porque ele foi preparado em ponto final. Não tenta dar significado para aquilo que a Bíblia não dá significado. Para com isso. Mas os pregadores não usam alegoria. Eles usam um termo mais técnico nos nossos dias, né? É quando você ouve aquela frase: permita-me conjecturar. Pelo amor de Deus. E eles mesmos dizem, né? A Bíblia não diz, mas eu penso. Legal, boa, você está sendo fiel mesmo. A Bíblia não diz. É seu pensamento. Então eu não tenho nada com isso. Deus é fiel para cumprir a palavra dele. A palavra que não vai voltar sozinha é isso aqui, ó. Agora, fruto da mente do pregador, Deus tem compromisso com isso não. Você trazer uma dedução de algo que pode acontecer dentro da narrativa é uma coisa. Agora, você fantasiar o texto nessas ideias que eu trouxe é totalmente reprovável, cara. Você deduzir pelo contexto algo que pode ou aconteceu é uma coisa. Agora, você criar essas histórias mirabolantes, Deus não tem compromisso nenhum com isso. E eu reprovo isso totalmente. Eu corro de alegoria. E outra, Deus, graças a Deus, tem me dado bastante alunos no Brasil, afora, até fora do Brasil. Se um dia Deus me der o privilégio de ouvir, como eu já ouvi, né? Algum aluno meu pregando, e se ele trazer alguma alegoria, você pode ter certeza que a minha Bíblia vai voar. Eu vou pegar a Bíblia no culto.
Vou falar, para! Prega a Bíblia! Para de pronunciar o texto. Você não precisa dizer, não. Professor, antes de eu entrar na outra pergunta que eu gostaria de fazer, o nosso irmão Luan Pietro é um amigo, um grande homem de Deus também, que ama a palavra de Deus, tem um conhecimento incrível da palavra de Deus. Está te fazendo uma pergunta aí, professor. Pode fazer. Com base em Isaías 14:12 e Ezequiel 28, do 1 ao 6, eu posso ensinar uma provável queda de um ser angelical? Essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que eu trabalhei em aulas, em live sobre isso, tá no meu canal no YouTube de forma mais minuciosa. Estes dois textos, né, principalmente Isaías aí, dentro daquele contexto ali, nós costumamos entender que aquilo ali é uma quiná. O que seria uma quiná dentro do judaísmo? Seria uma paródia cantada. O que seria uma paródia cantada? É quando eu tô vendo lá que alguém vai cair, vai se precipitar, e eu começo a cantarolar debochando dele, né? E ali em Isaías é uma alusão ao monarca que vai cair, mas a expressão que o profeta usa como comparativo de algo que caiu é algo celestial, né? A palavra que aparece ali no hebraico, ali em Isaías, é Hillel Ben Shahar, a brilhante estrela da manhã, filha da alva, como caístes do céu. Ó, brilhante estrela da manhã, filha da alva, né? Tu que debilitava as nações, enfim. Aliás, não, o texto de Ezequiel fala de debilitar as nações. Em Ezequiel 28 fala claramente, nitidamente, eras querubim ungido, estava no Éden, no Monte Santo de Deus, toda a pedra fundeada era a sua cobertura, o topázio, o carbunclo, a esmeralda, enfim. Então, sim, pessoal, ali dentro fica mais do que evidente que tem uma comparação velada, falando sobre a queda desses dois monarcas, né? Um é o rei de Tiro. Tiro era onde hoje é o Líbano, tá? Falando do rei de Tiro, que ele iria cair, e a comparação que faz com ele é de um ser que era perfeito, era majestoso e caiu. Alguns vão falar ali que Ezequiel 28, na verdade, está falando de Adão. Eu não consigo ver Adão, porque Adão nunca foi chamado de querubim ungido, né? Enfim, eu consigo ver também uma interpretação ali, uma comparação dos dois profetas usando um ser angelical, que era perfeito, era majestoso, mas pela soberba, pela arrogância, pela inveja, ele caiu. E assim cairia também esses dois monarcas. Aqui é uma explicação breve, mas nas minhas aulas no YouTube eu explico mais pontuado esses textos aí. Mas é isso aí que eu entendo desses dois textos. Show de bola. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, como o senhor disse sobre os dons espirituais e tudo mais, e aqui nesse caso eu não quero nem fazer um questionamento acerca de quem crê em revelação, não estou questionando isso, eu digo para a pessoa que é um pregador, que ele, no caso, ele tem o dom de revelação e tudo mais, e ele usa do tempo ali da ministração, da pregação, para ficar dando profetada, para poder ficar dando revelação, por exemplo, 15, 20 minutos de palavra, de pregação, e pouca hora, tome-lhe revelação, tome-lhe revelação, tome-lhe revelação, revelação, revelação. O que você tem para falar dessa situação? Isso é lamentável, é triste e cruel. Vira um show gospel, né? Ele vira um grande ator gospel da noite. Né? Faz a cena, faz o show dele. Lembrando, pessoal, que aqui ninguém é contra os dons do Espírito Santo, que nós não concordamos com essas bizarrices que acontecem. Galera, a verdade é uma só. A maior profecia da noite em um culto não é eis que eu te digo. Tira isso da sua cabeça. A maior profecia que tem na noite em um culto é a exposição da palavra. É a pregação fiel da Escritura. Quando um pregador e uma pregadora, na noite, no culto, ou de dia, seja onde for, ele expõe a Escritura e as verdades, foi a maior profecia da noite. Antigamente, isso não acontece mais comigo, porque quem me leva para pregar me conhece, né? Quem me leva me conhece. Eu pregava em muitos lugares, no final do culto, fazia aquela fila gigante no pé do altar ali para orar, com imposição de mão para cada pessoa. Eu não oro, irmão. Eu não oro para ninguém. Desse jeito aí, não. Se for esperando uma profetada, vai passar longe. Se for um enfermo, nós vamos orar. Como diz a Bíblia. Se for um enfermo, nós vamos orar ali em nome de Jesus. E se Jesus quiser, vai curá-lo, tá? Mas se for, ora por mim, para Deus falar comigo, eu não vou orar. Você está negando oração? Não estou negando oração.
Se a ideia dessa pessoa é uma oração para Deus falar com ela, ela está sendo uma hipócrita. Ela está desmerecendo o sermão que eu trouxe para a igreja ou que você trouxe. Porque se em 40 minutos de pregação, em 1 hora de pregação, Deus não falar com você, meu irmão, esquece. Não é em oração que ele vai falar. Então, eu não concordo com esse negócio aí, esse showman de profecia, de profetada aí no meio do culto. Eu reprovo isso veementemente, não concordo mesmo. A maior profecia que tem na noite em culto é a pregação do evangelho e ponto final. Porque, de repente, a palavra não falou aquilo que a pessoa queria ouvir, né, professor? Tem isso também, né? A palavra não falou o que ela quis ouvir, então, peraí, eu preciso que Deus fale comigo. Mas Deus está falando a todo momento. A palavra não tem que me agradar, não tem que ser o que eu quero, o que eu espero. A palavra, exatamente. Ó, qual é a função da profecia bíblica, da palavra de Deus? Toda profecia ela vem para exortar, edificar e consolar. Aqui os 3 pilares de uma profecia. Ela te exorta, te consola e te edifica. Se não cumprir esses 3 requisitos, não é profecia de Deus. Então, quando alguém chega para você, lindo, maravilhoso, me agrado muito de você, perfeitinho. Dá ouvido não, não tem nada de Deus. Agora, quando alguém fala para você, usado por Deus, você não vale nada. Você não vale nada. Pecador miserável. Mas eu tenho um propósito na sua vida. Eu te amo e eu vou te usar. Meu irmão, levanta a mão e dá glória a Deus, que Deus está falando com você. Professor, eu quero contar antes, nem ouve. Eu quero contar um relato em cima disso daí que o senhor falou, que me fez lembrar de uma situação. Eu tenho um conhecido, um amigo pastor, ele falou para mim que uma vez ele foi no monte e ele estava ali angustiado, querendo buscar a Deus. Ele confessando comigo, desabafando comigo, falou: Wesley, eu estava ali um bom tempo sem orar, sem ter uma vida de oração. E eu estava fraco ali que não é nenhum pecado, gente. A gente está fraco, a gente está sujeito a fraquezas. A gente precisa manter firme na fé. E ele falando comigo assim: Wesley, eu estava tão angustiado, eu fui ali no monte para desabafar com Deus. Aí diz que fizeram ali aquela roda ali, né? Aí veio uma irmã, não sei da onde, no meio dos matos, e começou a profetizar na vida dele. Começou a falar assim: olha, Deus manda te dizer, viu, Vaso? Muito Deus tem se alegrado de ti. Deus está muito feliz com as suas atitudes, viu? Deus fala assim que tem te agradado de ti, Vaso do Deus vivo, que não sei o que, papapá. E ele falando comigo: Wesley, por dentro eu não sabia onde eu colocava a minha cara, porque eu tinha a percepção de que eu não estava agradando a Deus. E de repente a mulher veio e começou a falar tudo aquilo, não sei, para me agradar, por eu ser pastor, não sei. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que uma profecia era algo que confrontava. Era algo que confrontava, não tinha esse negócio de: ô, queridinho Wesley Almeida, você é bonitinho de Jesus, viu? Você que... Não, quando você vê os profetas na Bíblia, você vê eles batendo. Aí chega lá, o profeta chega diante de Davi: olha, Davi, olha só, tem um rapaz que ele tem vários animais ali no seu campo, ali para ele poder ter ali para o seu consumo, e ele cata e ele cresce o olho em um animal do seu companheiro, do seu vizinho e tal. Davi, o que você acha disso, Davi? Aí Davi, né, pensando, né? Não, eu acho isso tá totalmente errado, não, né? Imaginando, né? Não, ei, Davi, calma aí. Esse cara aí é você. Esse cara é você. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê a profecia batendo. É batendo, ó. Se conserta, desperta tu que dorme, acorda do sono da indolência. Não tem esse negócio de ficar passando a mão na cabeça. Olha, você é queridinho de Jesus, viu? Eis que Deus manda te dizer. Não, é palavra, meu irmão, é palavra. Porque se a gente não estiver fundamentado na palavra, a gente cai. Show de bola a sua exposição. Eu penso o seguinte, pessoal. Olhando para a Bíblia, essas citações que você fez, extraordinário, perfeito. Se eu saio de um culto aonde eu não fui confrontado, onde eu não tenho o pensamento que eu preciso melhorar, que nós vivemos aquilo que nós chamamos no mundo acadêmico de santificação progressiva.
O que é santificação progressiva? É um progresso, é cada dia mais eu vou me afastando das práticas pecaminosas para se aproximar mais de Deus. Santificação significa separação das práticas pecaminosas, tá? Então, se o sermão não me induz a melhorar e abandonar as práticas pecaminosas, eu sinto muito, pessoal. Esse sermão está caminhando pelo caminho daquilo que nós chamamos hoje de hipergraça, que é uma heresia que está invadindo as igrejas aí de sapatinho, né? Esses popstar gospel, tá arrumando a hipergraça. Já estão ensinando aí que você nem precisa mais pedir perdão, né? A oração é praticamente induzida ao pedir perdão, né? Cristo nos ensinou a pedir perdão na oração. Os apóstolos também nos ensinam a confessar um com os outros nossos pecados e também pedir perdão a Deus. O apóstolo João diz, filhinho, não pequeis, mas todavia se pecar, sabais que tem um advogado fiel ao lado do Pai, Jesus o justo, foi ensinado por Cristo, pedir perdão para Deus. Os apóstolos ensinou a confessar os nossos pecados a Deus, que tem o poder de perdoar. Os pais da igreja, agora o pessoal está ensinando essa heresia maldita, né? A gente vem desde os tempos da igreja primitiva. Naquela época lá em Apocalipse capítulo 1 era chamado da doutrina dos Nicolaitas, né? E, enfim, se o sermão não me induz ao arrependimento, algo está errado nesse sermão. Enfim, é o que eu penso sobre isso. Infelizmente, o reverendo, vou ter que partir para os agradecimentos finais, que eu vou ter um compromisso agora às 10 horas, mas se quiser falar alguma coisa aí, depois eu já encerro minha Show de bola. Show de bola. Ó, só para finalizar aqui uma pergunta para gente finalizar, porque essa foi a pergunta que mais me fizeram, acerca dessas pessoas que, no caso, pega os jargões de alguns pregadores, né? Muda a sua voz para é porque Deus ele manda te dizer, né? Esse tipo de situação. Porque uma coisa, aquele jovem que está começando a pregar, que não tem muito direcionamento, não tem muita experiência. Você até entende, mas você tenta orientar. Agora, quando a gente vê pessoas já treinado ali de tempo de igreja, você vê a pessoa mudando a sua voz, sabe, forçando uma situação, sabe, e começando ali a ser totalmente um personagem. Qual o conselho que o senhor dá para esses jovens de hoje, que não já é a realidade, não é o futuro, é a realidade do nosso momento, para eles não caírem nesse erro de ficar forçando a voz, porque dá a entender que quando você muda a voz, que você força, parece que tem mais poder, parece que tem mais autoridade, né? Então, o que o senhor aconselha essa nova geração que está chegando agora, para não cair nesses erros? Porque uma coisa é lá atrás. Hoje nós temos pessoas que estão aí, tem o senhor, seu canal abençoado. Gente, segue lá o professor, se inscreva lá no canal. Então a gente tem pessoas assim para nos orientar. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que estão começando agora a pregar, que já pregam e estão inseridos nessas falhas grotescas? O que o senhor pode dizer? Bora lá. Vou fazer vários comentários sobre a sua fala que envolve tudo isso que você falou. Surgiu nos últimos anos, né, um pseudo-ministro do evangelho, ou seja, aquele que quer ser, mas na verdade ainda não é, e talvez nunca será, né, se continuar cometendo aquilo que nós chamamos de plágio. O que é plágio? É eu não ser o mesmo, não ser original, copiar alguém. E hoje o que mais tem são os pregadores do YouTube. Né? Lá no YouTube, pega uma pregação do pregador famoso, não sabe se aquele pregador interpretou correto o texto, não sabe se ele está pregando heresia, né? Não sabe o que ele está ensinando, mas copia tudo, copia até a língua estranha do cara, copia o jargão do cara, e tenta imitar a voz do cara, e sai pregando aí essas coisas aí, fica um negócio feio, não fica natural, fica uma cópia fajuta e barata, e isso é ridículo. Com isso eu não quero dizer que você não deve se espelhar em grandes pregadores da palavra de Deus, isso não é o que eu estou falando. O próprio apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser imitadores dele como ele era de Cristo. Isso não tem nada a ver. Estou falando daquele que comete plágio, que é um preguiçoso, né? Que ele tem preguiça de ir lá ter um contato com a Bíblia, né? Que é um momento lindo, maravilhoso, que o pregador e o cristão tem. Quando você vai para a Bíblia, o Espírito Santo te ilumina o texto para você trabalhar, para você pregar. Isso te faz estudar mais a fundo, isso vai te aproximar mais de Deus, vai te trazer mais experiência. Mas ele acha que é muito mais fácil cortar um atalho e ir na internet copiar um sermão. Isso é ridículo. Ele acaba sendo um papagaio. Ele vai ser um papagaio, ele não vai ser natural. A pessoa que comete isso, ela precisa entender que Deus não chamou ela para ser um eco. Deus chamou ela para ser uma voz.
Você não precisa ser um eco, Deus te chamou para ser uma voz. Sobre mudar o timbre de voz na pregação, alguns explicam e ensinam isso nas aulas de homilia ou homilética. Eu ensino isso, mas não desse jeito grotesco que tem nas igrejas aí. Que, gente, eu não vou mentir. Eu não vou mentir porque tem vídeo meu espalhado aí pelo Brasil. Eu já fui esse tipo de pregador. Em 2018, eu preguei no Gideões Missionário da Última Hora. E quando eu preguei lá, galera, eu vejo o vídeo hoje da minha pregação lá. Graças a Deus eu preguei um sermão bíblico, porque já era seminarista, né? Eu já era teólogo naquele contexto, mas eu ainda pregava naquele estilo assembleano, que eu não sou contra, mas não concordo, mas hoje eu nem consigo mais pregar daquele jeito. Eu, reverendo Éder, olhando a pregação minha de 2018 no Gideões Missionário, eu fico com falta de ar, de ver. Eu não tenho mais aquele fogo. Eu lembro que era, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, porque o texto diz, porque o beneplácito, porque... É um negócio cansativo, é um negócio chato, é um negócio assim bizarro, bizarro. Não precisava daquilo. Lembrando que esse tipo de pregação não é do tempo bíblico. Jesus não pregou assim. Os apóstolos não pregou assim. Os grandes ensinadores ao longo da história, ninguém pregou assim, pessoal. Esse tipo de pregação pentecostal aí, que tem nas nossas assembleias, ele é agora de 1980. Começou com o Gilmar Santos e tomou o monopólio no Brasil e explodiu com o Marco Feliciano. Para trás ninguém pregava assim, entendeu? Então você não precisa pregar assim, você não precisa apertar um botão ali, né? A hora de morfar, o negócio é inacreditável, né, velho? Tá conversando normal, normal ali. Pegou o microfone, meus queridos e amados irmãos, porque na noite de hoje Deus tem um mistério. Irmão, para com isso. Você não precisa disso. O poder não está no seu timbre de voz, está na palavra. Mandar um abraço aqui pro meu querido irmão Léo. Léo lá de São Paulo, grande homem, querido irmão, um beijo no seu coração. Enfim, o poder não está no seu timbre de voz. O poder está nesta palavra aqui, ó. É ela que tem a promessa de não voltar vazia, meu querido. Então, seja você mesmo. Se você é mais sanguíneo, prega mais rápido, amém. Não tem nada contra isso, Deus vai te usar do mesmo jeito. Mas se você prega mais calmo, mais tranquilo, mais pontuado, pregue do seu jeito. Mas eu sei que é triste. Foi embutido na cabeça do cristão pentecostal que se alguém pregar calmo, alguém pregar tranquilo, aí lá embaixo na igreja vão falar, ah lá, culto de domingo, o pastor deixou o irmão trazer doutrina para a igreja, está ensinando. Para com isso, cara, para. É pregação do mesmo jeito, tem o mesmo poder. Eu estava dando um simpósio, acho que 2 meses atrás, aqui no sul de Minas, na cidade de Monte Sião, e foi gravado esse simpósio, e justamente eu abordando sobre isso, falando um trecho sobre não precisa mudar a voz, não precisa pregar desse jeito, foi recortado esse trecho, publicado no TikTok, no Kawaii. O vídeo explodiu, bateu 500 mil de visualização, todo mundo concordando que isso acontece no Brasil inteiro. O povo fica mudando a voz, mudando o timbre, fica copiando. Não precisa disso. Deus te chamou para ser uma voz e não ser um eco. Você não precisa. Quando você entende essa verdade, você se liberta. Você vai entender que a sua pregação não precisa ser medida pelo barulho que vem da igreja. Não meça a aceitação da sua pregação assim. O papel do pregador e da pregadora na noite, no púlpito, não é arrancar barulho da igreja, nem aplausos. O papel do pregador e da pregadora na noite é expor a palavra de Deus e nada mais. Queira a igreja aceitar as verdades ou não, é o seu papel anunciar a sã doutrina e o evangelho. Não é arrancar barulho e apupos e aplausos da igreja. Corra disso. Corra dos aplausos. Corra dos tapinhas nas costas, porque isso vai te matar. Vai destruir o seu ministério. E assim eu termino minha participação, meu irmão. Professor, muito obrigado. Só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, por este grande homem de Deus que você é. Glória Muito a Deus. obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Chegou muita pergunta aqui, pessoal. Ó, entendam, gente, entendam de verdade. O professor tem muita boa vontade de nos ajudar, mas é muito corrido a vida dele. A gente vai marcar mais outras lives, não vamos, professor? Amém, vamos sim. A gente vai marcar mais lives, vai ter mais dúvida para ele esclarecer.
Tá bom, professor? Muito obrigado. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês aí pela participação. Compartilhe, a gente vai subir aí pro feed aí essa live aí para quem tiver alguma dúvida voltar e ver de novo. Professor, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você é uma inspiração para mim. Você é uma inspiração para esses jovens, para esses homens. Então, que Deus continue te levantando dessa forma, para ir mesmo, confrontar o sistema, confrontar a religião mesmo e mostrar para o povo, na luz da Bíblia, o que de fato é aquilo que agrada a Deus. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua família. Um beijo no seu coração. Você mora aqui, não paga aluguel, tá bom? Glória a Deus. E ó, quando estiver por aqui em São Paulo, vamos combinar de comer aquele pastelzinho e tomar aquele caldo de cana junto, hein? Quero muito, tô com saudade. E eu quero tá bom? agradecer, vereador. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder abençoar e ajudar a Igreja de Cristo com conhecimento. Deus seja louvado. Pedir pro pessoal que veio do meu canal seguir aqui o canal do Reverendo Wesley. Tem muito conteúdo bíblico bom aqui, tá bom, pessoal? Quem quer estudar a Bíblia gratuitamente, eu falei aqui no começo da live, corre lá no meu canal do YouTube, tá aqui o professor Wesley Almeida. Eu tô liberando aula da Bíblia de graça e teologia para todo mundo estudar, acesso para todo mundo, porque a minha intenção sempre foi trazer Bíblia para o povo inteirinho, conscientizar a igreja. Obrigado por tudo, orem pela minha vida, eu sou carinho da oração de vocês. Um beijo no coração, Reverendo Wesley. Prazer estar com você aqui e até a próxima. Um beijo, professor. Gente, fiquem na paz. Deus abençoe. Vamos orar pelo nosso país. Deus está no controle de tudo. A última palavra vem de Deus e não vamos perder as esperanças. Brasil sempre, sempre. Tamo junto. Deus abençoe, professor. Amém. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.